Graça e paz, pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Tiago, do Ministério Transformando Casamentos. E nós vamos dar sequência à nossa série, 30 dias para transformar o seu casamento. E nós estamos no penúltimo vídeo dessa série. Hoje já é o 29º vídeo, o 29º dia. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Nós já abordamos todos os tipos de assuntos, assuntos variados durante esses 28 dias, que já aconteceram. E nesse 29º vídeo tem um assunto que eu não podia deixar de falar, que é família envolvendo no casamento. Queridos, quantos casamentos que têm dado errado, que estão se desfazendo por causa de interferência de familiares. A gente tem que estar bem atento a isso. A palavra do Senhor vem dizendo no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, vem falando assim: e por isso deixa o homem, o seu pai e a sua mãe, e se une à sua mulher, e se tornam os dois uma só carne. É um versículo tremendo, que é chave, para todo ministro de casais. A gente vê, em quase todos os encontros de casais, a gente ouve falar sobre essa máxima, de deixar. Mas muitas vezes nós não entendemos o que é isso. Nós achamos que essa palavra deixar é abandonar, é nunca mais ter contato, e não é isso que Deus está falando. Não é isso que a Bíblia está nos ensinando. O que Deus quer de nós é que, o vínculo principal, o meu vínculo principal deixa de ser os meus pais e passa a ser a minha esposa. O meu vínculo, meu relacionamento principal deixa de ser os meus pais e passa a ser o marido. É isso que o Senhor está nos ensinando, que agora não é que eu vou abandonar os meus pais, não é que eu não posso mais ter comunhão com os meus pais, mas primeiramente a minha comunhão com o meu cônjuge tem que estar bem alinhada. E muitas vezes o que não se entende é isso. Casais imaturos casam-se e aí todo tipo de problema é levado para a casa dos pais, é levado para a casa do pai, é levado para a casa da mãe. Quantas vezes nós ouvimos a velha frase, eu vou voltar para a casa da minha mãe, por que eu saí da casa da minha mãe? E como nós já falamos, nos vídeos anteriores, isso é pura imaturidade, A realidade não é que eu tenho que abandonar os meus pais, mas eu preciso sim colocar o meu cônjuge em primeiro lugar. Não adianta eu combinar algo com meu pai, combinar algo com a minha mãe e depois combinar com a minha esposa. Pelo contrário, eu tenho que combinar primeiro com a minha esposa. Por quê? Porque a vontade de Deus é essa, que o homem deixe o seu pai e a sua mãe, que o homem pare de ter os seus pais, que a mulher pare de ter os seus pais como o vínculo principal e comece a dar prioridade um para o outro dentro do casamento. Tratar o casamento como um relacionamento principal é fundamental para que nós possamos transformar o casamento. Tem pessoas que chegam do trabalho e antes de ir em casa, vai primeiro na casa dos pais. Tem pessoas que antes de fazer compra para a sua própria casa, compra as coisas para os seus pais. E está totalmente errado. Principalmente se não há acordo com seu marido ou com a sua esposa. Nós precisamos entender que se eu preciso colocar o meu casamento como um relacionamento principal, então eu não posso deixar falhas, eu não posso deixar brechas. Tem pessoas tem esposas que vão arrumar a casa dos pais, mas não arrumam a própria casa. E aí cria brigas com o marido. Tem maridos que, se a esposa pedir para ele fazer alguma coisa, ele demora um ano. Mas se a mãe dele pedir para ele fazer alguma coisa, ele faz na hora. E isso vai irar demais a esposa. E é hora de nós entendermos o que Deus quer de nós dentro disso. Se eu preciso lidar com essa situação da família envolvendo no casamento, eu preciso entender que cada esposa que está me ouvindo precisa entender que o seu marido ele tem que ser mais importante do que o seu pai, do que a sua mãe, do que os seus irmãos. Não é que você vai deixar de amá-los, não, mas o seu marido tem que ter prioridade.
Não é que você, marido que está me ouvindo, vai deixar de amar os seus pais, os seus irmãos, a sua família, mas a sua esposa tem que ter prioridade. Ainda mais porque a gente vem de culturas diferentes, de famílias diferentes. Eu e a pastora Alba, meu Deus, nós viemos de mundos totalmente diferentes. A família da pastora Alba é uma família mais distante e eles se dão bem assim. É cada um no seu canto, se vê 1, 2 vezes por ano e para eles está ótimo. Para eles está ótimo. A minha família, eles querem estar juntos todo fim de semana. Todo fim de semana quer juntar todo mundo, quer estar todo mundo junto, quer estar todo mundo perto. E eu sou assim. Eu quero ir na casa da minha mãe todos os dias. Todos os dias eu vou lá na casa da minha mãe, às vezes para não fazer nada. Mas todo dia eu passo na casa da minha mãe. Todo dia, às vezes, eu entro na casa dela e falo, benção, mãe, eu estou saindo, e saio. E às vezes, para muita gente parece ser bobeira, mas a minha família é assim. A família da pastora, eles não são assim. Mas não é que é melhor ou pior, é porque cada família é de um jeito. E nós precisamos o quê? Nos respeitar dentro do casamento. Muitas vezes a pastora viaja, às vezes tem compromissos, né? Vai ministrar em lugares fora e tal. Teve um fim de semana que ela foi ministrar num acampamento e ali ela ficou o fim de semana todo fora, e a minha mãe ficou o fim de semana inteiro me chamando para comer na casa dela, para fazer as refeições na casa dela. E eu não quis. Não é porque eu não gosto da comida da minha mãe, não é porque eu desrespeito a minha mãe, mas é porque eu preciso entender que, peraí, eu tenho que ter minha responsabilidade. Eu não posso deixar os meus pais interferirem no meu casamento. Agora eu tenho uma vida própria, né? Eu tenho a minha família e preciso ter responsabilidade compatível a isso. Porque é muito fácil ficar devendo e ir lá fazer um vale com a mãe, fazer um vale com o pai e achar que está tudo muito bom. E o marido, a esposa não está nem sabendo do que está acontecendo. Para com isso. Se tem algo para ser falado, fale primeiro com o seu cônjuge e depois com os pais. Não fica guardando segredo com seu pai, com a sua mãe, de coisas que o seu cônjuge, que o seu marido, a sua esposa não sabe. Isso está errado. Isso é brecha para que o inimigo entre e destrua o casamento. Não fique falando mal do seu marido ou mal da sua esposa para os seus familiares, não. Pelo contrário, leve só coisas boas, fale só coisas boas, porque isso vai abençoar e vai abençoar muito o seu casamento. Se você falar mal do seu marido ou da sua esposa para os seus familiares, o que vai acontecer? Os seus familiares vão tomar partido de você e vão ficar com raiva dele, com raiva dela. Então você precisa o quê? Ter sabedoria em lidar. O que nós aconselhamos sempre para os casais que têm problemas com relação à família envolvendo é que cada um precisa pôr limite nos seus próprios familiares. É o marido pôr limite na sua família e a esposa pôr limite na sua família. Não é eu ficar tentando pôr limite nos familiares da pastora ou a pastora ficar tentando pôr limite nos meus familiares. Não vai dar certo. Cada um tem que pôr limites nos seus próprios familiares. Ter sabedoria, saber que cada um lida de um jeito, que cada um é de uma forma, mas com sabedoria a gente colocar limites. Aqui em casa não pode ser assim. Aqui em casa não pode ser desse jeito. Talvez na sua família, é uma família que gosta de todo mundo ir para a casa de todo mundo ter comunhão, mas da sua esposa ou do seu marido não é assim. Sua esposa, seu esposo são pessoas mais reservadas. É uma pessoa mais reservada e ele não gosta dos costumes que a sua família tem. Então você tem que pôr o quê? Limites. Essa questão de ficar emprestando dinheiro para familiares sem falar com o cônjuge está totalmente errado. Vocês têm que sentar e conversar. Por mais doloroso que seja, talvez você queira bater no seu peito e dizer, mas o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Não, você é casado, você tem uma aliança que foi selada diante do Senhor. Então é preciso falar com o seu cônjuge. Fulano me pediu dinheiro. Fulano pediu um dinheiro emprestado, eu vou emprestar.
É hora da gente parar e ser inteligente nessa questão de lidar com a família. Não é que eu tenho que deixar de amar, não é porque eu não tenho que amar minha sogra, eu não tenho que amar meu sogro, não, né? Nós precisamos ter essa comunhão, mas entendendo que o casamento é o relacionamento principal. Se eu colocar o meu cônjuge como principal, eu vou entender que eu não posso falar uma coisa com os meus pais que eu não falaria para o meu cônjuge. Eu não posso falar algo para os meus irmãos que eu não falaria para o meu cônjuge. Eu preciso respeitar a minha sogra, o meu sogro, os meus cunhados, como eu gostaria que a minha esposa respeitasse os meus irmãos, a minha mãe, meu pai, e assim por diante. Eu, pastor Tiago, eu tomo bênção à minha sogra. Toda vez que eu encontro com ela, eu tomo bênção à minha sogra. A família da minha esposa não tem esse hábito de tomar bênção assim e tal, né? Todas as vezes. E eu tenho esse hábito na minha família. Então, todas as vezes que eu encontro com a minha sogra, eu posso encontrar com a minha sogra 10 vezes no dia. 10 vezes eu tomo bênção a ela, eu falo, bênção minha sogra. Toda hora, Deus te abençoe. Por quê? Porque eu quero tratar a minha sogra como eu gostaria que a minha esposa, como eu gosto que a pastora Alba trate minha mãe com todo respeito. Então, se você quer realmente viver bem com os familiares, aprenda a colocar limites e aprenda principalmente a colocar o seu cônjuge como principal, como relacionamento principal. O seu pai quer fazer uma compra para você. Vamos colocar uma coisa hipotética. Seu pai quer fazer uma compra para você. Não tem problema nenhum nisso. Isso comunica seu marido, comunica sua esposa primeiro. Não chega lá de surpresa com a pizza que a sua mãe comprou, com a roupa que o seu pai comprou para você. Não faça isso. Comunique. Tem maridos que a mãe compra roupa para ele tem 20 anos de casado e a mãe compra roupa para ele. E ele chega em casa com aquela roupa, minha mãe comprou para mim. Comunica com a sua esposa. Comunica, meu bem. Minha mãe comprou essa roupa para mim. Meu bem, minha mãe falou que vai comprar uma roupa para mim, que vai fazer isso. Comunicação. Isso vai fazer toda a diferença. Coloque o casamento como um relacionamento principal. Vocês vão eliminar 90% dos problemas de relacionamento com familiares. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, a graça e a paz. Amanhã a gente vem aí com o último vídeo dessa série. Que Deus abençoe a sua vida. Forte abraço.